Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam se cuidando, que daqui a pouco a gente volta para a escola e todos precisam estar com saúde. Então, para iniciar nosso bate-papo de hoje, vou apresentar o nosso roteiro de estudos. Então, veja, o nosso roteiro de estudos ele vai falar sobre o mercantilismo e a expansão marítima. Tá? Esse assunto ainda está no capítulo 6, no módulo 3, página 289. Preciso que vocês também façam a leitura e análise do mapa conceitual do mercantilismo e da expansão marítima, que eu colocarei no nosso Google Sala de Aula. Vejam ele aqui, ó, mercantilismo, nosso mapa conceitual, bem colorido, e expansão marítima. Tá? E, além disso, nossa videoaula, que será postada, que é esse bate-papo, o exercício do livro, uma página só, roteiro de atividades, já estão acostumados, e um texto de apoio, tá? Vejam que agora eu estou sempre colocando um texto de apoio. Tem o texto no livro, só que ele precisa ser ampliado, por isso o texto de apoio, mercantilismo e expansão marítima. Agora voltando para o nosso bate-papo. Então veja, gente, o nosso bate-papo hoje vai falar sobre a expansão marítima e o mercantilismo. Na verdade, a ordem é ao contrário. A gente primeiro vai falar sobre o mercantilismo, tá? Então veja, gente, o mercantilismo, o que foi ele, né? Para a gente poder acompanhar esse bate-papo, é necessário que você abra esse mapa mental, ok? Esse mapa mental vai conduzir o nosso bate-papo. Se você não tem como imprimir, não há problema. Você pode abrir pelo computador, pode pedir um outro celular para alguém da sua casa para você abrir pelo celular e assistir a videoaula pelo outro, ok? Então vamos lá. Aqui primeiro a gente coloca um conceito do que foi mercantilismo, dizendo assim, que foi o conjunto de ideias e práticas econômicas adotadas e desenvolvidas na Europa durante a fase do capitalismo comercial. Ou seja, durante a primeira fase do capitalismo. O mercantilismo ele foi uma política econômica, foi a maneira em que os estados europeus, monárquicos, governados pelo rei, conduziram a sua economia. Tá? E o mercantilismo ele tinha como principal prática econômica a acumulação de riquezas. Né? Ele compraria o menos, gastaria o menos possível, né? E acumularia muito mais, venderia muito mais para acumular e ganhar mais lucros. Então, o objetivo, isso que eu estou falando agora, seria esse: você auferir ganhos e promover o fortalecimento do Estado. Ou seja, esse ganho, esse auferir, ou seja, conquistar novos recursos financeiros, serviria para fortalecimento do Estado moderno, que é o Estado do rei absolutista. Tá? O segundo ponto que vai favorecer o mercantilismo, porque veja, o mercantilismo está baseado principalmente nas atividades comerciais, vai ser o apoio da burguesia, ou seja, o rei vai se aproximar da burguesia para que possa ser colocada em prática essa política econômica, porque perceba, a nobreza ela não era uma sociedade, uma classe social voltada para o trabalho. A nobreza era dona de terras. Ela estava mais preocupada com os status do que exatamente com as atividades comerciais. Então a burguesia vai preencher isso e ela vai auxiliar esse Estado na acumulação de capitais. E para que a política econômica do mercantilismo fosse positiva, eles tinham um conceito de balança comercial favorável. Vamos lembrar daquelas balanças antigas que a gente tem duas cestas, aí você coloca o peso de 1 quilo e você quer levar 1 quilo de batata. Aí você coloca na outra cesta a batata. Quando as duas cestas estiverem alinhadas, no mesmo nível, significa que a batata também tem 1 quilo. Ela corresponde ao mesmo peso do lado. Agora, no mercantilismo, como que a balança ela vai estar favorável para o Estado? Quando aquilo que ele vende, tá? A exportação, que é os produtos, vamos supor, que a Portugal vendia para o Brasil. Só que Portugal também comprava do Brasil. Só que quando que a balança vai estar favorável para Portugal? Quando Portugal vender mais para o Brasil e comprar menos. Tá? Isso significa que ele vai ter mais lucros. Veja, ele vendeu 100 mil reais, né? E comprou 50 mil, ele teve um custo menor. Agora, se ele compra do Brasil 100 mil e vende só 50 mil, ele teve prejuízo. É igual uma loja. Você vai abrir uma loja, por exemplo, uma lanchonete, você gastou para trabalhar uma semana, sei lá, 5 mil reais, e você vendeu 2 mil reais de lanche.
Você teve lucro? Não. Ou seja, a sua balança comercial favorável, melhor, ela não vai ficar favorável, tá? Agora, comprei 5 mil de material para fazer lanche na minha lanchonete. Vendi 10 mil. Agora sim, a balança será favorável para o investimento que eu fiz. Então o mercantilismo estava muito preocupado com isso. Ele queria que essa balança fosse favorável, ou seja, ele tinha que vender mais e comprar menos. Outro ponto importante, né, do mercantilismo vai ser a acumulação de metais preciosos, que a gente chama de metalismo. Ou seja, a expansão marítima vai auxiliar muito isso. Quando o europeu chega aqui na América, né, principalmente o espanhol, ele vai dar de cara, de forma muito mais rápida que Portugal, das minas de prata, de ouro, ou seja, a acumulação de metais preciosos ela vai ser muito intensa para o espanhol. Os portugueses já vão demorar um pouco, ok? E para garantir que essa balança comercial e essa política econômica chamada de mercantilismo fosse garantida, o Estado ele cria, né, duas formas, né, de medidas que garantissem o mercantilismo, que é o protecionismo, ou seja, veja, Portugal e Brasil, né? Brasil era colônia de Portugal. Para garantir que Portugal vendesse mais, ele proibia que o Brasil, sendo colônia, tivesse qualquer relação comercial com outro estado, né? Por exemplo, vamos pensar, você tem uma loja aí no seu bairro, aí abre uma loja concorrente. O que vai acontecer com as suas vendas? Elas vão ser afetadas pela loja concorrente. Você não tem muito o que fazer, você não tem como proibir os seus clientes de comprarem na loja nova. Você precisa criar estratégias que façam o seu cliente não sair da sua loja. Agora, naquele período, não, dava para proibir. Então, Portugal, por exemplo, a metrópole, ela proibia que o Brasil, colônia, né, não comprasse da Inglaterra, da França, da Espanha. Essa medida a gente chama de medida de protecionismo, ou seja, proteger, né, os seus interesses, tá? Proteger os seus interesses econômicos na base do colonialismo, porque as colônias elas eram baseadas no que a gente chama, né, no tópico monopólio, de pacto colonial, onde a colônia só pode comprar ou vender para a metrópole. Tá? Somente a metrópole poderia comercializar, ou seja, o Brasil só poderia ter relações comerciais enquanto estivesse o pacto colonial com Portugal. As outras regiões aqui da América Latina só poderiam comercializar com a Espanha, tá bom? E o outro ponto importante que a gente coloca é sobre o bulionismo, né, que é o mercantilismo espanhol, né, que era baseado muito na acumulação de metal precioso, tá? Tinha, claro, uma inflação generalizada e gerou uma revolução dos preços, tá? Isso é importante porque a gente vai pensar que quanto maior o preço, né, maior vai ser o retorno, o lucro, tá? Agora, já na Inglaterra, o mercantilismo ele não vai ser voltado para agricultura, acumulação de metais preciosos. A Inglaterra ela já vai se industrializar muito mais cedo, né? Ou melhor, ela vai ser a pioneira na criação da indústria, ela vai fazer a revolução industrial e ela vai estar voltada muito para a indústria têxtil, né? Produção de tecidos, de roupas e também a indústria de construção naval, porque a Inglaterra aos poucos ela foi se tornando, né, a marinha mais eficiente e mais poderosa, né, da época, tá, dos mares. A marinha inglesa era muito temida. Apesar da Holanda, né, que a gente chama aí na Folha de Países Baixos, ela também tinha uma marinha muito forte. Não sei se vocês já assistiram, né, já perceberam no seriado do Bob Esponja, que ele fala do holandês voador, com aquele espírito. Esse holandês voador, na verdade, é uma referência aos navios holandeses. Eles eram muito rápidos, eles desapareciam no meio do oceano. Eles eram muito havia muita dificuldade de você identificar o navio holandês devido à agilidade, à velocidade e a forma assim bem sagaz que eles tinham nos mares. Então, o Bob Esponja faz referência aos navios holandeses com a personagem holandês voador. Tá? Claro que no seriado ele é um espírito e está morto e tal. Isso não era na vida real, mas a ideia do espírito era dizer que os holandeses eram difíceis de ser reconhecidos em mar, né? De ser identificado, detectado pelos órgãos de fiscalização, né? das nações vizinhas. Tá? Então perceba, a base desse Estado absolutista, desse rei que centraliza todo o poder nas suas mãos, é a base econômica chamada mercantilismo, onde esse Estado acumula
né, muitas riquezas. Então existe aquela célebre frase assim que do Brasil, né, o tudo que foi de riqueza no Brasil foi para Portugal, então isso dificultou muito o desenvolvimento do Brasil. Muitos discutem assim, o Brasil não se desenvolveu muito bem porque foi governado, né, colonizado pelos portugueses. Já os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, se desenvolveu. Não, isso é errado. Porque se a gente for pensar, várias nações que a Inglaterra colonizou, vamos por exemplo, a Índia foi colonizada pela Inglaterra e ela não se desenvolveu como os Estados Unidos, porque o modelo de colonização na Índia foi um modelo de exploração, onde ele ia lá, produzia e retirava todo o lucro daquela região para a metrópole que era a Inglaterra. Nos Estados Unidos não, boa parte da população, né, inglesa que vai para os Estados Unidos, eles vão para desenvolver a região, para construir uma nova vida. Então, por isso que você tem um desenvolvimento muito mais rápido e melhor nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, não. Os portugueses não vieram para cá para desenvolver e ter uma nova vida aqui. Eles vieram para cá para desenvolver a região para que esse lucro voltasse para o Estado português, né, na Europa, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a expansão marítima, tá? Para não ficar um vídeo muito longo e cansativo.